Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto, responsável pelo crescimento da BeClouder. E primeiro já trago aqui então, dizendo para vocês que BeClouder vem de B, Business, né? E Clouder que todas as nossas soluções elas são SaaS, né? Então de Clouder de nuvem, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui o que acontece. Aqui tem o nosso DNA, tá gente? E o que eu trago para vocês nesse slide é que todos nós, sócios, né, e integrantes da BeClouder, todos nós fomos industriais. Então a gente já tem toda a experiência de operação, de indústrias, de fábrica, produtividade, supply. Então a gente alia muito essa situação de ter um conhecimento de operação junto com a parte de transformação digital que pode trazer uma experiência muito mais assertiva para as novas soluções que a gente está propondo no mercado, né? E uma situação que eu coloco aqui já é que nós tivemos que passar de uma gestão um pouco mais robusta, um pouco mais relacionada somente com indicadores para uma gestão um pouco mais leve, um pouco mais rápida, um pouco mais fácil, né? Senão a gente estaria simplesmente só fazendo mais do mesmo nesse passar dos anos, ou quase 20 anos que quase todos os sócios já têm aqui e transferem então esse conhecimento para os negócios daqui para frente, né? Um ponto muito importante que a gente traz são os nossos pilares. Então, o primeiro pilar é a verdade sempre, né? Isso aqui para todos os negócios, para todas as negociações, todas as implantações que nós fazemos, né? A gente precisa ter essa transparência. Caso contrário, não expressaria a situação para que os sócios e o porquê a BeClouder existe, né? Foco no resultado, mas com olhar para o cliente, tá, gente? Então, nós já temos algum conhecimento de mercado, porém, todas as implantações, todos os trabalhos que nós venhamos a fazer, a gente sempre tem regras de negócio, especificidades de cada uma das indústrias, de cada uma das unidades, de cada um dos negócios, enfim, né? Então, a gente sempre tem que estar olhando, foco no resultado, mas com olhar do cliente, tá? E o terceiro é simplicidade, tá, gente? Keep it simple. Se não for simples, a gente não acredita, a gente, como eu falei, só teremos mais do mesmo, né? Então a gente precisa sempre deixar o mais complexo, que é a parte de extração de dados, que é a parte de trabalhar com softwares muito pesados, deixar ele o mais simples possível para que realmente a gente chegue aos resultados esperados, né? Esse aqui é o nosso primeiro serviço, tá, gente? Então a BeClouder, ela é basicamente uma empresa de transformação digital para a produtividade nas áreas que estão aqui no meio, tá? Então o que são as extrações de dados e o porquê que ela é data-driven, que a gente chama essa palavra, né? Então tem todos os softwares, sistemas que orbitam aí as empresas, né? Softwares de terceiro, softwares de órgãos públicos e assim por demais, que você precisa fazer extração de dados e a gente precisa colocar tudo isso dentro de um data lake, ou seja, a gente vai fazer uma arquitetura de extração de dados, tá? Depois a gente vai fazer uma engenharia dessa extração, trazer tudo para um data lake, organizar esses dados aqui, para depois a gente conseguir trazer nos tão famosos plataformas de visualização, né? Gestão à vista, OKRs, KPIs, GPD, FMDS, né? Do Lean, para que vocês possam tomar decisões, então, baseado nessas informações que nós estamos trazendo aqui. Então, por isso que essa engenharia que é feita, e esse é o nosso primeiro serviço, tá? E aí sim a gente atende a área de suprimentos, almoxarifados, produção, logística, RH financeiro, S&OP e todas as demais áreas que vocês precisarem, tá? Então nós estamos bastante familiarizados com todas essas áreas de extração de dados, seja qual for o software ou o sistema orbitando o seu habitat empresarial. E aí aqui a gente tem alguns produtos, tá, gente, que estão baseados diretamente também na parte de extração de dados. Porém, a gente tem plataformas prontas. Pensem aqui agora como sendo módulos de ERP, tá? Especificamente que a gente pode plugar, extrair os seus dados através de APIs e também outros devices, né, como mobile e assim por demais, para que possam entrar então nesses nossos 4 produtos e aí sim vocês extraírem resultados para tomadas de decisão. O primeiro produto que a gente tem aqui, o PRD Cloud, o Production Cloud, a gente pode plugar ele em qualquer linha de produção, tá, gente? Então, a gente vai extrair dados de falhas, manutenção, setup de máquina, paradas, né, para que a gente possa, então, ter lá no final onde é que estão as falhas e suas linhas de produção e agir corretivamente, então, nas causas raízes, né, para que você possa fazer o aumento de sua produtividade, tá? Para a indústria e linhas de produção. O PMS, o Project Management System, ele é um software, na verdade, né, uma plataforma SaaS, para gestão financeira de projetos. Então, o que a gente tem aqui? No começo do ano você tem o seu planejamento estratégico, você vai de expansão ou não, CAPEX, né? E você vai abrir todo isso em vários projetos, né? 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 10 milhões, 15 milhões, 50 projetos, 60 projetos. E a gente vai extrair então informações de gastos desses projetos com esse seu orçamento. Vamos colocar no fluxo de aprovação desses gastos para que você tenha em one page todas as informações do year to go, year to date, compromissado, quanto você já gastou, curva S,
quanto você ainda tem naquele centro de custo, quais foram as aprovações, quem está pendente de aprovação, né? Então ele se pluga muito bem no ERP para que você acompanhe de uma forma muito fácil os projetos que você tem de expansão ou não ao longo do ano, tá? O terceiro produto aqui, na verdade, o Product Data Management, que seria para a parte de suprimentos. Então, empresas que têm aí um cadastro mestre de materiais, 10 mil itens, 30 mil itens, 40 mil itens, costumam fazer geralmente pedidos de compra, né? E esses pedidos de compra, geralmente, devido a esse cadastro mal elaborado, ou replicado, ou sujo, e essas aprovações não serem tão precisas, acabam ocorrendo pedidos de compras errados, né? E isso vai enchendo o seu estoque, vai inflando o seu estoque, você vai perdendo orçamentação, enfim, vários outros problemas. Então nós atuamos diretamente na parte de suprimentos com gestão do cadastro mestre de materiais e aprovação desses itens para que o seu almoxarifado, seus armazéns não fiquem lá com produtos errados, né? E que você tenha esse fluxo o mais rápido possível, então, a prova de bobeira, né? Para que você não compre errado. O ALM, ou Asset Lifecycle Management, ele é uma parte de gestão de assets, tá? E o assets aqui são todos os ativos, né, da empresa, que sejam máquinas ou equipamentos muito caros, como caminhões fora de estrada, bulldozer, earth mover, caminhões, máquinas e assim por diante, que você precisa saber qual que é a produtividade dessa máquina. Então a gente consegue extrair esses dados através de vários, enfim, softwares e APIs e equipamentos, né? Para que você saiba o quanto que essa máquina efetivamente deveria produzir, o quanto que ela está produzindo, e você pode colocar outras informações de outras unidades, outras máquinas em paralelo para que você tenha certeza, né? Caminhões, enfim. Então, com certeza, aqui é mais ou menos como se fosse um PRD, só que para ativos, né, gente? Tudo isso envolve engenharia de dados, tudo isso envolve construção de software, tudo isso envolve consultoria hands-on. Então, a gente tem a nossa empresa hoje voltada para muito construção de dados, né? Construção de software, então a gente passaria a ser dono de nossas próprias soluções com possibilidade de movimentar e construir e aumentar essas plataformas devido à necessidade, e a gente não conseguiria implantar nenhum desses módulos ou fazer as engenharias se nós não tivéssemos um background já na parte industrial e produtiva bastante intenso, né? Aqui são alguns dos nossos clientes, tá, gente, que já vêm utilizando nossos serviços, nossos produtos já estão devidamente consolidados, né? A empresa já tem aí 5 anos de mercado, então a gente já conseguiu fazer uma implantação e uma consolidação tanto do nosso serviço de extração de dados e apresentação de resultados, quanto dos nossos 4 produtos, tá? Então a BigClouder hoje é dessa forma. E aqui só uma passada rápida, né, dos sócios. O Davi Paraguai, que seria o nosso CEO e também é responsável pela parte de produtos, tá? O Cadore, o José Cadore, que seria o nosso head de Analytics, na parte de análise de dados, engenharia de dados, né? O Murilo, que é o nosso CTO, o responsável pela parte de desenvolvimento das plataformas, né? E eu que fico aqui na parte de gestão, RH e expansão da empresa para que a gente consiga consolidar, então, junto com os nossos colaboradores. Pessoal, qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado por esse tempinho rápido, né? E vamos lá. Um abraço.